Aí, meus queridos e queridas universitários e universitárias da FURG, vamos estar aqui apresentando hoje o trabalho de Psicologia da Educação, com um tema focado no behaviorismo de Robert Gagne. O grupo é composto por mim, pelo Felipe, Lohan e o Brian. Pronto, é o Brian. O trabalho ficou dividido em 4 partes. A primeira parte aí, quem vai estar falando é o Brian. Ele vai dar um resumo geral do que foi o behaviorismo, né? Introduzir a gente nesse contexto. E a explicação geral, dá um mega resumo desse tópico para a gente entender melhor o que a gente vai falar. Do trabalho ficou responsável o Felipe, que ele vai apresentar a contribuição do Robert Gagne e a mescla dos conteúdos dele com o Skinner, né, que foi pioneiro nessa parte do behaviorismo. Na terceira parte do trabalho eu vou estar apresentando a tabela da teoria da aprendizagem e a tabela hierárquica, né, e como aplicar esse conceito dentro da sala de aula. E por último, mas não menos importante, o Lohan vai estar falando aí sobre as relações com o mundo de hoje, né? E como a gente pode ver esse conteúdo aplicado dentro da sala de aula também, mas de uma forma mais geral. Provavelmente vocês já devem ter se perguntado quais fatores que favorecem a aprendizagem ou por que repetimos determinados comportamentos. Muitos aspectos do comportamento humano só começaram a ser explicados de maneira científica a partir dos trabalhos realizados pelos psicólogos behavioristas. Dentre todos os behavioristas, os mais conhecidos foram, sem sombras de dúvidas, John Watson, o fundador do behaviorismo metodológico, e Frederick Skinner, criador do behaviorismo radical. O que os diferencia? Bom, o behaviorismo metodológico foi o ponto de partida da ciência behaviorista. Watson, seu fundador, estava interessado em estudar o comportamento reflexo e considerava que coisas como pensamentos e emoções não poderiam ser estudados pela psicologia. Já o behaviorismo radical estava interessado em estudar o comportamento operante, que é muito diferente do comportamento reflexo. O que seria esse comportamento reflexo e comportamento operante? O comportamento reflexo é aquele tipo de ação que a gente não consegue segurar, por exemplo, salivação, bocejo e espirro. Esse tipo de comportamento foi muito utilizado pelo behaviorismo metodológico, através de um processo chamado condicionamento reflexo, que resumidamente nós temos um estímulo que inicia uma resposta. Então paríamos um novo estímulo que se torna capaz de provocar aquela mesma resposta. Já o condicionamento operante de Skinner, no behaviorismo radical, é um fenômeno totalmente diferente, porque não há estímulo algum desencadeando comportamentos. É o organismo que opera, ou seja, ele emite um comportamento e quando esse comportamento gera consequências positivas, aumentam as chances desse comportamento se repetirem. E não menos importante, falaremos também sobre Robert Gagne, mas isso eu vou deixar para o nosso colega Felipe. Olá, meu nome é Felipe e agora vamos falar sobre Robert Gagne, um psicólogo americano muito influente no ramo da educação na década de 60 e 70. Gagne começou seus estudos pelo behaviorismo, mas após algum tempo ele passou a estudar o cognitivismo, que era uma ideia que acreditava que havia um terceiro link entre o estímulo e a resposta. A pessoa recebia o estímulo, pensava e então via uma resposta. Era essa a ideia do cognitivismo, diferente da ideia do behaviorismo. As pessoas naquela época não compartilhavam de uma relação muito boa. O próprio Robert Gagne estava incluso nessas pessoas. A relação entre eles era tal qual um churrasco de fim de ano. Aqueles que reúnem um monte de familiar que a gente não gosta e fica aquele climão gostoso. Robert Gagne influenciou significantemente para a educação ao criar uma concepção que unia essas duas ideias, do behaviorismo e do cognitivismo. Pro lado do behaviorismo, ele usou mais essa ideia do estímulo e da resposta. Já pro lado do cognitivismo, ele usou essa parte do raciocínio, né, do fato do aluno pensar as coisas assim. Então ele, com essas duas ideias, né, ele criou a teoria, né, da aprendizagem, que era justamente a união dessas duas concepções, dessas duas ideias, que veio a contribuir de forma muito grande, né, significativa, vamos dizer assim, para a educação
como diversas outras obras. E foi dessa forma que o behaviorismo contribuiu para essa concepção do Robert Gagne, né? Ele contribuiu com a parte do estímulo e da resposta, né? Que acabaram criando assim a teoria da aprendizagem, como foi chamado. Agora a gente vai estar falando um pouco sobre a teoria da aprendizagem, né? E o projeto de Gagne. Gagne ele vai considerar a aprendizagem como uma mudança interior e vai estar tentando integrar os conceitos básicos da teoria cognitiva e comportamental. Robert Gagne também vai estar falando sobre as habilidades cognitivas. Para o aprendizado de uma habilidade cognitiva de alto nível, ele impõe que é necessário o aprendizado de habilidades cognitivas de níveis inferiores e intermediário, ou seja, é necessário que se aprenda essas habilidades mais baixas para ir evoluindo até chegar no nível necessário para a aprendizagem da habilidade de alto nível. Vamos por um exemplo, a habilidade de aprender a interpretar um gráfico de números e funções, por exemplo, né? Colocando num contexto nosso. É necessário que a gente aprenda anteriormente coisas mais básicas para assim ir evoluindo até chegar na capacidade de conseguir interpretar um gráfico, ou seja, a gente vai conseguir essa habilidade cognitiva de interpretação através de outras habilidades inferiores que vão auxiliar nesse tipo de interpretação. Adjunto então a esse tema de hierarquia de habilidades, Robert Gagne vai estar criando a análise de tarefa hierárquica, onde o professor dentro da sala de aula vai fazer tipo uma avaliação para ver aonde aquele aluno se encontra, em que nível de habilidade cognitiva ele está, para prosseguir com o conteúdo necessário dentro da sala de aula. Então, temos um assunto X, por exemplo, que é de alto nível. A gente vai avaliar aonde o aluno se encontra, né, em que nível hierárquico daquele conteúdo ele se encontra, para ir assim avançando com tarefas, questões intermediárias, para criar uma base, um alicerce, para quando chegar nesse conteúdo final já ter toda essa prévia concluída. Passo então a palavra agora para o meu amigo Lohan, que vai estar complementando o assunto e como aplicar nos dias de hoje esse conteúdo. Bom, e para ver essa teoria na sala de aula atualmente, o professor ele trabalha com conteúdo diversificado, né? Como assim diversificado? O conteúdo do professor, além de ser dividido em diversas etapas para uma melhor aprendizagem do aluno, ele consiste em diversas formas de ensinar o mesmo conteúdo para diferentes alunos, no caso, porque cada aluno ele vai aprender de uma forma, mas o importante é todos chegar no resultado final desse conteúdo. Porque na sala de aula, hoje em dia, existe a inclusão de deficientes visuais, de algum tipo de deficiência, né, intelectual, auditiva, entre outras, né, que a gente percebe que está sendo inclusa na sala de aula. Então o professor ele tem que saber como, né, como se interagir com esse aluno, porque ele não vai aprender a mesma explicação, né, o mesmo conteúdo que aquele outro aluno aprendeu. Porque tem aluno que tem até dificuldade, né, de aprendizagem. E essa dificuldade ela tem que ser combatida por diversas ferramentas que o professor tem que utilizar, né? Pois dessa forma, o professor ele utilizando tais ferramentas como imagens, textos, áudios, né? Ele vai interagir com o exterior do aluno, né? Com o exterior. E isso depois vai ir para o interior, né? Vai para o cérebro. E que forma isso impacta no aluno, né? De que forma? O aluno ele está sempre aprendendo, né? Que a gente já estudou. Ele aprende dormindo, brincando, estudando, lendo, né? E nessa parte, né, tem que saber incluir o conteúdo
para esse aluno, pois o Guiné ele considera a aprendizagem como uma mudança de interior, né? Uma mudança mental, e isso ele tenta integrar, né, os conceitos básicos da teorias cognitivas e comportamentais, certo? E o professor ele deve, né, introduzir essa aprendizagem, né, consistiria em um conjunto de eventos externos planejado. Vocês têm que planejar a aula para todos os alunos, né? Como eu já disse, né? Porque cada aluno tem uma necessidade especial. Ele não consegue aprender como o aluno A, ele consegue aprender somente com leitura. Já o aluno B, ele tem dificuldade nesse aprendizado. Porém, mas nessa hierarquia de Guiné, né, de fácil, médio e difícil, o que não é difícil é a compreensão total do assunto, né? Então tu vai escala, né? Por escala. E essa escala é de diferentes formas. Ela pode ser ensinada na escala 1, ela pode ser ensinada por texto, na escala 2 por áudios. Tem que encontrar o melhor método para esse aluno aprender de fato o conteúdo.